Fala, meu futuro aprovado. Vamos agora para mais uma aula. Assunto de hoje: homicídio. Então, você vai ver aqui comigo o início dos crimes contra a vida. Lembrando, falei de crimes contra a vida, você não pode confundir com os crimes contra a pessoa. Como assim, professor? É o seguinte: crimes contra a pessoa é gênero, em que vai envolver os crimes contra a vida, lesão corporal, honra, dentre outros. Então, guarda essa informação para a tua prova. Aqui nós temos os crimes contra a vida, espécie dos crimes contra a pessoa. Tranquilo? Então, hoje você vai iniciar aqui o seu estudo a respeito do crime de homicídio. E lembra, antes de mais nada, falei de crimes contra a vida, eu tenho o quê? Eu vou ter o homicídio, eu vou ter o feminicídio, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, o infanticídio e também os crimes de aborto. Hoje teremos 5 crimes contra a vida, certo? Lembrando que a partir do finalzinho do ano de 2024, o feminicídio ele deixa de ser considerado qualificadora do homicídio e agora ele passa a ser um crime autônomo. Então você vai guardar todas essas informações para a sua prova. E muito cuidado com o material que você está utilizando para revisar, que é para não errar nenhuma questão de prova, tranquilo? Então, vem cá comigo e vamos dar início ao nosso estudo em relação ao homicídio. Se você pegar o artigo 121 do Código Penal, você vai ver apenas a expressão matar alguém. Reclusão de 6 a 20 anos. Sempre que você se deparar apenas com essa expressão matar alguém sem mais nenhuma informação, saiba que eu estou falando do homicídio na figura simples. Isso mesmo, a figura do caput é considerada homicídio simples. Como assim, professora? Ó, presta atenção. Sempre que o homicídio for simples, isso quer dizer que ele é residual. Ele é dado por exclusão. O que isso quer dizer? Ele só vai receber essa característica quando ele não se encaixar em nenhuma das outras hipóteses. Então, se você não tiver nenhuma qualificadora, nenhuma causa de aumento de pena, nenhuma, na verdade, né, se você não tiver um privilégio, uma qualificadora, ele vai se encaixar nessa modalidade aqui, de homicídio simples. Vamos fazer aqui um breve comentário a respeito dos crimes hediondos. Se cair na sua prova, homicídio simples é considerado crime hediondo, o que você vai colocar? O que você vai dizer? Será que o homicídio simples é considerado crime hediondo? Não é, depende, né? Se cair só homicídio simples é crime hediondo? Não. O homicídio simples, para ser crime hediondo, ele tem que ser praticado em ação típica de grupo de extermínio. Ação típica, tá? Mas se eu tiver apenas um agente praticando esse homicídio em ação típica de grupo de extermínio, mesmo assim ele vai ser considerado hediondo. Fora essa hipótese, se cair só homicídio simples, isso não é crime hediondo. Então você vai guardar essas informações para a tua prova. Reclusão aí de 6 a 20 anos. Nós temos essa pena: matar alguém, dado mais uma vez por exclusão. Vamos para frente. O homicídio, vou até sair aqui da frente para ficar só as informações para ti. O homicídio, ele pode ainda ser privilegiado, que é a figura do parágrafo 1º. Olha aqui. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nós teremos essa outra classificação para o homicídio. Ele vai ser considerado privilegiado. Ele vai ser considerado privilegiado. Beleza, professora, mas o que significa isso? Relevante valor moral, vamos até grifar aqui, ó. Impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção. Isso é um homicídio privilegiado. É privilegiado porque a pena do agente reduz de 1/6 a 1/3. Ah, é importante que eu lembre o quanto reduz? Sim, é importante que você saiba, que esteja na sua mente isso aqui, ó, essa reduçãozinha. Mas antes de mais nada, vamos aqui colocar o seguinte: como é que você vai saber que o agente ele praticou o crime por relevante valor moral ou social? Social, você vai lembrar da palavra sociedade. E moral, você vai lembrar que é algo para a figura do agente. Como assim, professora? Não entendi. Seguinte,
O homicídio praticado em relevante valor moral ou relevante valor social, você tem que associar a própria palavra. Relevante valor moral é aquilo que é relevante para o agente. Exemplo, ele tá com a mãe dele, o Joãozinho tá com a mãe dele, muito doente ali no hospital, sobrevivendo apenas por aparelhos. E aí o que que acontece? Ela já tá no estágio avançado da doença e aquilo ali tá ocasionando um grande sofrimento para ela. Se tá ocasionando um grande sofrimento para ela, também tá ocasionando um grande sofrimento para quem? O Joãozinho. Porque o Joãozinho, ele tá ali sempre, certo? Convivendo com a mãe, vendo aquele sofrimento. Aí o que é que ele faz? Ele vai lá e desliga os aparelhos. Observa que se ele vai lá e desliga os aparelhos, ele tá ou não tá matando alguém? Tá. Então, se ele está matando alguém, ele está praticando homicídio. Só que aqui, meu jovem, o homicídio ele vai ser o quê? O homicídio ele vai ser privilegiado, porque foi por um relevante motivo. Aí eu te pergunto, esse motivo é relevante para ele, Joãozinho, ou para toda a sociedade? A professora é relevante para ele, porque era a mãe dele, justamente. Então, se é relevante para ele, porque era a mãe dele, eu tenho o motivo, o relevante valor moral, porque é para o agente. Agora imagina que eu tenho um serial killer, um estuprador que está sempre ali matando mulheres, esquartejando, horrível, tá todo mundo apavorado, com medo de sair de casa, com medo de morrer. Joãozinho, em sua corridinha matinal, ele encontra quem? O suposto estuprador, o serial killer. Daí o que é que ele faz? Ele mata essa pessoa. Tranquilo, matar alguém é homicídio. O que que levou o Joãozinho a matar aquela pessoa? Foi um valor relevante, o homicídio dele é privilegiado, mas agora eu te pergunto, esse motivo é relevante para ele, Joãozinho, ou é relevante para todo mundo? Não, professor, para toda a sociedade, porque agora todo mundo estava apavorado, era um estuprador. Exatamente. É um relevante valor social, porque o relevante valor social é aquele motivo que é relevante para toda a sociedade. Mas não apenas o relevante valor moral ou social levam ao privilégio. Eu tenho ainda o domínio da violenta emoção. Domínio, meu jovem, isso aqui é diferente de influência, tá? Isso aqui é diferente de influência. Como assim, professora? Seguinte, o domínio da violenta emoção está somado à injusta provocação da vítima. Agora, imagina que o Joãozinho chegou em casa mais cedo do trabalho e aí ele se depara com a mulher dele traindo ele. A mulher dele tá aí traindo o Joãozinho. Joãozinho, revoltado com toda aquela situação, o que que ele faz? Mata a mulher. Ela tava ali no ato, traindo, e ele ainda tava falando mal dele, pro amante. Aí o que que ele faz? Mata a mulher. Só que observa, ele tem que, para ser beneficiado pelo privilégio, estar totalmente dominado por aquela violenta emoção. Não é aqui uma situação em que o Joãozinho, eu acho que vou sair aqui, vou pensar como é que eu vou fazer para matar, vou tomar uma cachaça para criar coragem. Não é isso. Isso pode ser considerado influência. E também é uma causa que reduz a pena, só que é uma atenuante genérica, não cai aqui no privilégio. Para cair aqui no privilégio, ele tem que estar realmente, totalmente dominado por aquela violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, é o chamado dolo de ímpeto. Não dá tempo para o agente pensar em mais nada. Ele, totalmente dominado, vai lá e mata. Professor, e se ele só lesionar? Aí, uma lesão privilegiada. Mas aqui é quando ele mata, porque estamos falando do homicídio. Beleza, meus jovens? E agora, olha o que é que o parágrafo segundo vai trazer para ti. As qualificadoras. Lembra que isso aqui é um rol taxativo. O que isso significa, professor? Afirmar que é um rol taxativo quer dizer que as qualificadoras do homicídio são apenas essas aqui estabelecidas, tá certo? São apenas essas aqui estabelecidas. Ó, coloquei aqui para ti todas elas. Pago, promessa, recompensa, motivo fútil, veneno, fogo, traição, emboscada, segurar a execução, feminicídio. Estou falando rápido porque eu vou te explicar uma a uma. Lá na frente está tudo esquematizado para ti.
Feminicídio, que hoje não constitui mais qualificadora do homicídio a partir de 2024, é considerado um crime autônomo, então o feminicídio agora é um crime que está lá no 121A. É um crime sozinho. Ele não é mais considerado uma qualificadora do homicídio. Beleza? Então vamos ver aqui juntos quais são essas hipóteses de qualificadoras. Eu te disse, o homicídio simples não é crime hediondo, a não ser que seja praticado em ação típica de grupo de extermínio e ainda que por um só agente. O homicídio privilegiado, ele em hipótese nenhuma é crime hediondo. Agora, o homicídio qualificado, ele é sim, em todas as suas hipóteses, homicídio qualificado é crime hediondo. Tranquilo? Aqui a reclusão já passa a ser de 12 a 30 anos. E antes de estabelecer, eu vou só citar aqui a diferença para ti, para você já aprender o que é uma qualificadora e o que é uma causa de aumento de pena. Para você nunca confundir na tua prova. É o seguinte, quando o examinador traz uma qualificadora, ele apenas faz assim, ó. Reclusão de 6 a 20. Aí ele joga outra hipótese, como você viu, e diz assim, não, agora se for mediante pago ou promete recompensa, a reclusão passa a ser de 12 a 30. Então ele só muda, tá vendo? Para uma pena maior. Reclusão de 12 a 30. Tá vendo que ele só mudou para uma pena maior? Isso é qualificadora. Quando eu falo de causa de aumento de pena, não é isso que ele faz. Ele vai usar, geralmente, frações. Ah, aumenta de um sexto, aumenta de um terço, aumenta da metade, triplica. Então, quando ele quer usar causas de aumento de pena, o termo que ele vai usar não é somente mudar de reclusão tal para reclusão tal. Ele vai usar essa fraçãozinha. Então, essa é a diferença para quando não é dito no código quais são as hipóteses de qualificador e quais são as hipóteses de causa de aumento de pena. Agora, se você for ler o código, você já consegue aí saber essa diferença básica. Beleza? Vamos começar aqui o nosso estudo falando das qualificadoras do homicídio, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Primeiro, nós temos a paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Observa que aqui estamos falando da hipótese de um homicídio mercenário. Como assim um homicídio mercenário? Em que o agente ele mata para receber dinheiro. É como se fosse um matador de aluguel, um pistoleiro, não é? E quando o nosso código diz ou outro motivo torpe, ele abre margem para uma interpretação. É o que chamamos de interpretação analógica. Interpretação analógica, não é analogia, tá? É interpretação analógica porque o próprio código diz assim, ó, ou outro motivo torpe. O que é que ele quer dizer? Se você encontrar um motivo de morte tão assim repugnante como a pessoa que mata para receber dinheiro, isso vai ser considerado homicídio qualificado. Exemplo, eu matei meu irmão para ficar sozinho com a herança do meu pai. Olha que motivo torpe, olha que motivo repugnante. Motivo torpe é um motivo repugnante, é um motivo mesquinho, é aquele que tu fica revoltado. Como é que pode uma situação como essa? O que tu não pode é confundir o motivo torpe com o motivo fútil. O motivo fútil é um motivo pequeno, mas cuidado, ele é diferente de um homicídio sem motivo, hein? Ele é diferente de um homicídio sem motivo. Como assim, professora? Muita gente confunde, diz, ah, motivo fútil é um motivo pequeno, então é um homicídio sem motivo. Não, é motivo, porém é fútil, o próprio nome já diz. Aqui é um motivo que não levaria naturalmente uma pessoa a matar a outra. Exemplo, tu pega um táxi e aí tu fica devendo R$ 1 ao taxista, tu não tem esse R$ 1, o taxista vai e te mata. Isso é motivo fútil, certo? Ah, tu foi preso porque tu matou Joãozinho. Chegando lá na delegacia, o delegado falou assim, vou até aumentar aqui para prestar atenção na história. Lá na delegacia, o delegado falou assim, ó, por que você matou o Joãozinho? Aí você vai dizer, nada, só matei. Você diz por nada, só matei, você não está dando motivo. Então, isso é homicídio sem motivo. Homicídio sem motivo é homicídio simples. Se você diz, não, por nada, não tive motivo algum. Isso é homicídio simples. Agora, se você joga qualquer motivo,
Ah, eu matei ele porque ele olhou pra mim de um jeito estranho e eu não gostei. Ah, eu matei porque ele me fez uma pergunta boba e eu não gostei. Agora você tá dando motivo. E esse motivo não leva uma pessoa a matar outra. Então isso é um motivo fútil. Já fica a dica, né? Então é melhor você dizer que não teve motivo algum do que você jogar um motivo besta por aí. Porque se você jogar um motivo, por menor que seja, ele vai gerar uma qualificadora e a sua pena vai ser bem maior. Entendeu? Vamos lá para outra. Emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar em perigo comum. Então, aqui, quando ele diz ou outro meio insidioso ou cruel, o que é o meio insidioso? O meio insidioso é aquele meio que você não está vendo. Exemplo, eu pego um copinho de veneno ali, misturado com suco, e te dou. Diz, ó, toma esse suco. Tá quente hoje, né? E aí você toma e morre, né? Obviamente, tá cheio de veneno ali. Só que você não sabe. Então, isso é o meio insidioso. O veneno, ele está o quê? Escondido ali. E o meio cruel é aquele meio em que você sofre. Eu digo assim, ou tu toma esse copo de veneno, eu mato tua família inteira. Aí tu sabe que tá tomando veneno, tu tá ali sofrendo, tá sendo torturado. Isso é um meio cruel, meu jovem. Isso é um meio cruel. Então aqui não tem muita dúvida, né? Fogo. Você bota fogo na pessoa, isso é homicídio qualificado. Veneno, você envenena a pessoa. Você explode, bota uma bomba ali, você mata asfixiado, exemplo, afogado. Você estrangula ali a pessoa, você bota um travesseiro no rosto dela, tudo isso é asfixia. Ou tortura. Mas, ó, o dolo aqui, para ser homicídio qualificado pela tortura, o dolo aqui, né? Você não tá nem vendo que eu tô na frente. O dolo aqui vai ser sempre o homicídio, tá? O dolo aqui é o homicídio, não é a tortura, não. Como assim, professor? O dolo é o homicídio. A tua intenção aqui sempre foi matar. Porque se a tua intenção, a questão de ser, que é apenas torturar, porém tu exagera tanto nos meios de tortura que a vítima acaba morrendo, não é homicídio qualificado pela tortura, não. Isso é tortura com resultado de morte. Vai lá para a lei de tortura. Aqui a tua intenção é realmente matar a pessoa. Outras qualificadoras: a traição, a emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Observa, aqui você vai montar uma emboscada para aquela pessoa, não é isso? Eu digo assim, ô Mariazinha, vamos comigo assistir aquele novo filme que saiu agora no cinema, está bem bacana. Aí lá vai Mariazinha. Só que lá no caminho do cinema eu contratei também 2 capangas para esperarem Mariazinha e atirarem, matarem ela. Então, nesse caso, eu dissimulei, eu fiz uma emboscada, eu traí a confiança da Mariazinha. O homicídio é qualificado. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem por outro crime. Isso aqui são chamadas, né? Chamado homicídio qualificado pela conexão. Aí nós temos a diferença, né, da conexão sequencial, teleológica, mas vem cá. Eu quero que você entenda que por que eu falo de conexão? Porque aqui a morte, ela está diretamente ligada a outro crime. Exemplo, o agente quer estuprar a vítima, só que ele não tem como entrar na casa daquela vítima porque ela tem uma segurança. Aí o que é que o agente faz? Mata o segurança. Então observa, a morte do segurança está diretamente ligada ao estupro da vítima, não tá? Então é um homicídio que está conectado, está ligado por uma conexão ao estupro. Por que ele matou? Ele matou para garantir a execução do estupro, para garantir a vantagem do estupro. Então, nesse caso, eu tenho um homicídio que está conectado. O agente estuprou a vítima. Só que, para esse estupro, a única possibilidade que existia para condenar ele era um depoimento testemunial da Mariazinha, que acabou vendo toda a situação. Então, a única prova é esse depoimento testemunial dela. Um belo dia, o agente está na praia e encontra essa possível testemunha. O que ele faz? Mata. Mata a testemunha para quê? Para garantir a ocultação do estupro, para garantir a impunidade pelo estupro. Então, essa morte ela está diretamente conectada ao outro crime. Entendeu? Homicídio funcional, meus jovens. Aqui vamos voltar um pouquinho na letra da lei. Vou até aumentar aqui para ti, ó. Vou até aumentar. Observa o que é dito no parágrafo, no inciso 7.
ele vai tratar da hipótese de homicídio funcional. Olha aqui, ó. Contra agentes descritos no 142 e 144 da Constituição. Quem é que vai entrar nessa lista? O policial militar, o policial civil, a galera da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, Guarda Municipal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Ferroviária, certo? Todas essas pessoas. Então, eles são integrantes do sistema prisional, policial penal, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou seu cônjuge, ou companheiro, ou parente consanguíneo até o terceiro grau. Vamos lá. Deixa eu esquematizar aqui para ti essa regrinha. Vou limpar isso aqui, tá? Para que eu esquematize a regrinha do homicídio funcional. Aqui vai ser mais ou menos o seguinte: homicídio funcional. Você já sabe que eu tô ligada à função. A função de quem? Vamos colocar aqui do agente de segurança pública. Agente de segurança pública. Ah, professor, se for um juiz de direito, entra? Não. O agente de segurança pública aqui, ele é morto, né? Mataram ele. No exercício da função, ou em razão dela, Então, aqui, observa que eu matei aquele policial quando ele estava ali trabalhando de farda. Isso é homicídio funcional. Eu matei aquele policial no dia de folga dele enquanto ele estava na praia. Só que eu matei porque ele realizou ali uma prisão e que eu não gostei. Então, não está no exercício da função, mas é em razão dela. Mas não apenas a morte do policial, pode entrar também a ideia dos parentes. Os parentes, claro, não estão no exercício da função, né? É em razão da função do policial. É em razão da função. Eu posso matar a mãe, o pai, o tio do policial, em razão da função dele. Só que aqui eu tenho um limite, que é até terceiro grau. É até terceiro grau. Ou seja, vou até deixar aqui maior para ti, né? Aqui vai entrar até a ideia de tio e sobrinho. Aqui vai entrar até a ideia de tio e sobrinho. Ah, professora, então passou dessa relação de tio e sobrinho, não entra mais? Primos, não entra? Não, vai até tio e sobrinho, que é até o terceiro grau. Perfeito? Então, quando você mata essas pessoas, você estará cometendo um homicídio funcional. E eu já vou deixar uma dica aqui para ti. Homicídio funcional, a função aqui que gera o homicídio é crime qualificado. A função que gera apenas uma lesão corporal é causa de aumento de pena. Tranquilo? Vamos para frente. O emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Cuidado, porque se cair que a arma de fogo é de uso permitido, não altera a pena. Para ser qualificadora, tem que ser de uso restrito ou proibido. Ou contra o menor de 14 anos, que lá na frente você vai ver que eu tenho um aumento de pena, mas está errado. O homicídio contra o menor de 14 anos não é mais considerado homicídio com aumento de pena, é homicídio qualificado. Foi alterado aqui posteriormente e não foi mudado lá na frente, mas é homicídio qualificado. Vamos agora estabelecer aqui bonitinho as causas de aumento de pena, que você já viu e você já sabe a diferença de causa de aumento de pena para a qualificadora e não vai errar na hora da prova, beleza? Então, eu coloquei aqui algumas causas de aumento de pena, só que lá na frente eu vou esquematizar, tá? Deixa eu só passar aqui pro quadrinho lá da frente. Ó, nananã, homicídio culposo, homicídio doloso. Ah, beleza, mas vamos só estabelecer aqui essas causas de aumento de pena contra o menor de 14 anos. Essas causas aqui serão só para quando o homicídio é contra o menor de 14 anos. É o seguinte, quando eu mato o menor de 14 anos, a pena aumenta de 1/3 até a metade, ou ela pode aumentar de 2/3. Quando é que ela vai aumentar de 1/3 até a metade? Se a vítima é pessoa com deficiência
ou com doença que implica o aumento da sua vulnerabilidade. Então, preste atenção. Se eu mato um menor de 14 anos, o meu crime naturalmente é qualificado. Agora, se além dessa pessoa ter menos de 14 anos, ela ainda é considerada uma pessoa com deficiência, a minha pena vai aumentar de 1/3 até metade. Saiba quando é que aumenta de 1/3 e quando é que aumenta de 2/3. Inciso 2. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor. Resumindo, se tiver autoridade sobre a vítima. Quem foi que matou? O padrasto. Quem foi que matou? A madrasta, a mãe, o pai. Então, se eu tenho alguma autoridade sobre esse menor de 14 anos, a minha pena aumenta de 2/3. E essa mudança legislativa aqui de 2024, que também fala de causa de aumento de pena de 2/3, é o seguinte: se o crime for praticado em instituição de educação básica, e aqui, ó, tanto faz, pública ou privada, o que que isso representa? A morte do menor de 14 na escola. Então, quando eu tenho aqui a morte numa instituição de ensino pública ou privada, a pena do agente vai aumentar de 2/3. Lembrando, não confunda quando aumenta de 1/3 até metade, quando aumenta de 2/3. Vamos agora falar do homicídio privilegiado qualificado. Isso é possível, professora? É. Isso é considerado crime hediondo? Não, porque o privilégio afasta a hediondez. Ó, você vai imaginar aqui, deixa eu aparecer de novo, né? Você vai imaginar aqui a situação de um ímã. O que faz com que um ímã ele seja atraído pela carga do outro ímã e grude ali no outro ímã? A diferença de cargas, não é isso? Então, para que o ímã ele tenha essa junção aqui, eu tenho que ter uma carga positiva e uma carga negativa. O que acontece se eu coloco ali a mesma carga? Eles irão se repelir, não é assim? Aqui é a mesma linha de raciocínio. Para ser homicídio privilegiado qualificado ao mesmo tempo, as cargas têm que ser diferentes. Porque se forem as mesmas, elas irão se repelir. Então, vem cá comigo. O privilégio, você lembra, né? Relevante motivo de relevante valor moral, social, tal, tal, tal. O privilégio é sempre subjetivo, sempre, sempre, que é algo íntimo do agente. Subjetivo. Então, a qualificadora para estar junto do privilégio tem que ser oposta. Então, ela tem que ser de ordem objetiva. Ah, professor, mas o que é isso? O que eu considero uma qualificadora de ordem objetiva e o que eu considero uma qualificadora de ordem subjetiva? É fácil. Uma qualificadora de ordem objetiva, meu jovem, é aquela associada a meios e modos de execução. Já a subjetiva é associada a motivo. Então, aqui é o seguinte, motivos, né? Vamos colocar no plural também. Aqui eu tenho o motivo. E aí eu te pergunto, vamos lá. Vamos voltar aqui às qualificadoras. Pronto, vamos pegar essas. Deixa eu apagar aqui. Vamos pegar essas. Quando eu falo de paga ou promessa de recompensa, isso é um modo de executar ou é um motivo? Não, professor, isso aqui é um motivo. Ele matou porque ele recebeu dinheiro. Não é uma maneira de executar o crime. Se é um motivo, isso aqui vai ser subjetivo. E subjetivo não dá para estar junto ao privilégio. Então, não tem como, porque todo privilégio é subjetivo. Motivo torpe é motivo ou é modo de execução? É motivo, o próprio nome já diz. Motivo fútil é o quê? É motivo. Agora, se eu digo que a pessoa morreu com emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura, isso é motivo ou é modo? Qual foi o motivo? Veneno. Não. Qual foi o modo que tu executou o crime? Envenenei ele. Então, isso aqui é modo de execução. Isso aqui é meio de execução. Então, quando eu falo de modo ou meio de execução, aqui eu realmente tenho qualificadoras de ordem objetiva. O que isso quer dizer? Que dá para estar junto ao privilégio. Então, quando o Joãozinho chegou em casa e viu a mulher dele traindo, ainda falando mal dele para o seu amante, ele pode só botar fogo na casa. Isso é homicídio privilegiado qualificado. Motivo de relevante domínio de violenta emoção e a qualificadora do fogo, entendeu? E lembra, jamais eu posso considerar isso aqui como sendo crime hediondo.
Jamais. E antes de 2024, nós tínhamos outras causas de aumento de pena que eram para o feminicídio. Hoje, eu continuo com essas causas, porém, lá no artigo que fala do feminicídio, no 121A, e outras ainda, tá certo? Você vai ver na próxima aula. E outras ainda mais. Tranquilo? Vamos para frente. Lembra que um crime ele só pode ser punido a título de culpa se houver previsão legal. Você lembra disso? Então, somente se o artigo trouxer essa previsão, e o 121 traz. Ele diz no parágrafo 1º, se o homicídio é culposo. Então, lembra da característica aqui da tipicidade. Ele estabelece a possibilidade do homicídio ser culposo por imperícia, por negligência e até mesmo por imprudência. Só que cuidado, quando eu falo de veículo automotor, que ocorreu um homicídio culposo, ele vai lá para o CTB, hein? Ele vai lá para o CTB, não é aqui. Se eu falo que está envolvendo a direção de veículo automotor, a direção também é importante se lembrar, né? Na direção de veículo automotor, saia do Código Penal e vá lá para o Código de Trânsito. Tranquilo? Homicídio culposo, você matou a pessoa sem querer. Ah, tô aqui limpando a minha arma, sem observar as cautelas necessárias. Ela acaba disparando e o tiro pega em alguém e a pessoa morre. Isso é homicídio culposo. Somente para o homicídio culposo eu posso ter isso aqui, ó. O parágrafo 5º, que diz assim: na hipótese do homicídio culposo, que é isso aqui, é o perdão judicial, isso aqui é o perdão judicial, que só é possível quando houver previsão legal e é só para homicídio culposo. Vou deixar aqui só a tela para ti. Na hipótese do homicídio culposo, jamais eu posso aplicar isso aqui ao homicídio doloso. O juiz poderá deixar de aplicar a pena. Então, aqui o juiz ele não aplica a pena. Se a consequência da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O que é o perdão judicial? O perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade do agente. É uma causa de extinção da punibilidade do agente aplicada somente ao homicídio culposo, aqui no homicídio, tá? Quando as consequências do crime já atingem o agente de forma tão grave que a pena se torna desnecessária. Como assim, professora? Imagina que o pai, ele acaba limpando a arma ali sem observar as cautelas, ela dispara e atinge a cabeça de seu filho. Então, nesse caso, o juiz pode entender assim: ah, mas as consequências daquele fato para o pai já são tão graves que eu não vou aplicar a pena, porque pena nenhuma no mundo vai chegar perto da pena que ele vai carregar para o resto da vida de ter assassinado o seu próprio filho. Então, nesse caso, nós teremos a hipótese do perdão judicial. O juiz ele deixa de aplicar a pena para esse pai. Mas observa, não é todo e qualquer caso de homicídio culposo que gera o perdão, não. Tem que atingir o agente de uma forma grave em que a pena se torne desnecessária. Ah, ele estava limpando a arma pegou ali numa pessoa que ele não sabe nem quem é, nunca viu na vida. Ele ficou abalado ali naturalmente, mas eu não posso dizer que é desnecessário uma pena para ele, não. Ah, beleza. Nesse caso, o juiz vai aplicar. Aqui é quando atinge o agente de forma tão grave que a pena se torna desnecessária. Tranquilo? Aqui esquematizado, homicídio culposo, detenção, é um crime punido com detenção. Temos a hipótese do perdão judicial no parágrafo 5º, que eu já te expliquei. Bonitinho. E agora, essas duas causas de aumento, esses dois parágrafos que falam de aumento de pena, que eu vou esquematizar nesse quadro aqui, que é o parágrafo 4º e o 6º, que vai estabelecer as hipóteses de aumento de pena para o homicídio culposo e para o homicídio doloso. Vamos começar com o homicídio culposo, que aumenta sempre de 1/3. Aumento para o homicídio culposo é sempre de 1/3. Quais são as hipóteses, professora? Bora lá. As hipóteses são as seguintes: se o crime resulta em observância das regras técnicas de profissão, arte ou ofício. Aqui, você deveria ter, pela sua própria profissão, observar as regras técnicas. Exemplo,
Um arquiteto que não analisa direito ali os cálculos da obra, o engenheiro que não analisa ali direito os cálculos da obra, acaba errando e o prédio cai e mata várias pessoas. O pedreiro que não observa ali o que deveria ser feito, os cálculos, tudo constrói o prédio, ele acaba caindo e matando várias pessoas. Então, nesse caso, ele não observou as regras técnicas da sua profissão. Outra situação, vou explicar aqui em um exemplo só. O agente deixa de prestar imediato socorro, não procura diminuir as consequências ou foge para evitar o flagrante. Tu lembra da ideia lá do Joãozinho que estava limpando a sua arma sem observar as cautelas necessárias e ela acaba disparando? Pois bem. Ela dispara e pega ali numa pessoa qualquer que estava passando na rua. Ele, assustado com a situação, fugiu, com medo de ser preso. Fugiu para evitar o flagrante. Se ele foge para evitar o flagrante, naturalmente ele não está o quê? Reduzindo as consequências dos seus atos. Naturalmente ele não está o quê? Prestando imediato socorro à vítima. Então, nessa circunstância, eu vou ter sim aumento de 1/3 no caso do homicídio culposo. Agora vamos lá para situações em que aumentam a pena no homicídio doloso. Se o crime é praticado contra menor de 14 anos, lembrando que hoje isso aqui é considerado uma qualificadora. Isso aqui é homicídio qualificado. Mas quando ele é praticado contra o maior de 60 anos, continua sendo aumento de pena. Para o homicídio doloso, não é para o culposo e a pessoa tem que ter mais de 60. Se tiver só 60 anos, até 60 não aumenta, hein? E se o crime é praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço ou por grupo de extermínio? Aqui, obviamente, a sua prova não vai trazer um exemplo para que você interprete o que é uma milícia privada, um grupo de extermínio. Ele vai apenas trazer os termos milícia privada, grupo de extermínio e tentar jogar para ti como se fosse qualificadora. Não é qualificadora, é causa de aumento de pena. Então, nessa circunstância, lembra que aumenta não só de 1/3, mas vai até a metade na milícia privada ou grupo de extermínio. Então, essa nossa aula sobre o homicídio, eu espero ter contribuído com o teu estudo e clica na próxima, vamos continuar os crimes contra a vida. Até já!